Você aí, já ouviu falar de epigenética? Vamos lá para esse vídeo? Então, gente, hoje aqui a gente vai falar sobre epigenética, né, que seria o interruptor dos genes, né? Então, assim, na época que eu estudei, você tinha a parte genética, se deu aquela parte genética para você, era coisa decretada, né? E aí, né, com a partir dos anos 2000, né, tiveram muitos estudos sobre epigenética, né? Que epigenética seria mais ou menos o como o ambiente influencia os seus genes ou a expressão dos seus genes, tá? Então, se um gene vai se expressar ou não, isso é determinante pelo ambiente, pelo seu comportamento, por coisas ambientais e não somente genética. Então, foi o que eu falei. Antigamente tinha a crença, né, que se você tivesse aquela carga genética, você iria ter aquela doença. Hoje já se sabe que para você expressar o gene, você é totalmente dependente de um fator ambiental, né? E isso é muito importante a gente entender, tá? Então vamos lá entender melhor esse assunto. Então, gente, o que é epigenética, né? O epi seria acima. Então, assim, é acima da genética. Então, assim, você tem a questão genética, mas tem fatores que são acima da genética para você poder ativar aquele gene ou não, né? Estuda aí modificações de atividade gênica sem alterar a sequência gênica. Então, assim, você tem o mesmo gene, só que ele pode se expressar ou não, ou se expressar de uma maneira diferente, dependendo do ambiente que você está incluso. Tá? Então, seriam interruptores moleculares, essas coisas que a gente faz ou não faz, a coisa ambiental, né? Que ligam ou desligam o gene específico em resposta a um fator ambiental. Tá? Então, é importante entender isso. Então, isso é uma adaptação celular, né? Elas respondem rapidamente a uma condição ambiental sem mudar o seu DNA. Então, é o mesmo DNA, ele não muta, né? Ele não tem uma mutação, mas ele se expressa em determinadas circunstâncias de forma diferente. Então, tem uma questão aqui pouco mais biológica, né, um pouco mais técnica, né, você tem aí a metilação do DNA, que é a adição do grupo metil, né? Pequenas moléculas se ligam ao DNA, tá? Bloqueando a leitura de gene específico. Então, por exemplo, um gene que vai determinar tal doença. Essa metilação ela pode acontecer e bloquear essa leitura. Tá? Você tem regiões que ocorrem principalmente em áreas ricas com sequência citosina-guanina, né, que seria CPG, tá? É importantíssimo o desenvolvimento embrionário, essa diferenciação celular, essa mudança, né? E essas alterações na metilação, por exemplo, o gene não metilar mais pode ser até associado a algum tipo de câncer, já que não metila mais aquele gene daquele câncer vai se expressar e aí a pessoa vai ter a doença de fato. Então você tem outra questão aqui, né, que seria as histonas e a acetilação, né? É uma questão de nucleossomos, né, que são o DNA enrolado em proteínas histonas, que são estruturas que se formam chamadas nucleossomos, né? A acetilação seria a adição de grupo acetil, ela abre a cromatina do DNA, né, permitindo acesso ao gene. Então o gene ele tá todo perfilado, todo enroladinho, emaranhado, você vê várias fotos aí de cromossomos, né, como é que é aquilo ali, o DNA tá todo enroladinho ali, né, nessas estruturas chamadas histonas, e a acetil, ela abre essa cromatina, né, que seria esse involucro, e aí você consegue o acesso ao gene, né? Você tem a decetilação, né, que seria a remoção do grupo acetil, ela fecha de novo esse cromossoma, né, silenciando esse gene. Esses genes ficam ali adormecidos. E tem algumas enzimas mais específicas que controlam esse equilíbrio delicado de você abrir e fechar o DNA. Então, né, os hábitos que impactam, né, a alimentação realmente é um fator importantíssimo, né? Você tem nutrientes como folato, B12, zinco, influenciam indiretamente nesse processo de metilação. Então, por isso que é importante sempre essas vitaminas, esses minerais, estar sempre bem altos no seu exame, né? Para você poder estar com aquele gene funcionando bem, com esse mecanismo de silenciar alguns e ativar outros, está sempre ocorrendo da forma natural para você não ter nenhum tipo de doença. Então, o exercício, né? A atividade física realmente modifica esses padrões de metilação de mais de 2.800 genes diferentes. Então, realmente, muitos genes sofrem influência de atividade física positiva, né? Claro. Tá? Então, isso é importantíssimo de saber. Né? O estresse crônico e a privação do sono realmente altera essa expressão de centenas de genes relacionados a inflamação também. Então, você ter muito estresse e ter um sono de baixa qualidade, você com certeza vai ter uma propensão maior à inflamação, de manter aquele estado inflamatório ou até desenvolver um estado inflamatório. Então, alguns exemplos práticos, né? Gêmeo idêntico. Por mais que seja idêntico, o mesmo DNA, dependendo do ambiente que ele vive, ele pode ter diferença na saúde, na longevidade, um viver mais que o outro por causa do ambiente. Por mais que o gene é completamente igual, né? É a mesma coisa o gene
nos gêmeos idênticos, né? Mas dependendo do fator ambiental, você vai ter uma resposta a uma situação ou outra. A nutrição materna, realmente, né, a dieta durante a gestação deixa as marcas no bebê, né, e influencia aí a predisposição de doenças na vida adulta. Então, realmente, a, a mãe que está grávida, né, ela tem que ter realmente muito cuidado com a alimentação, porque isso passa realmente para o bebê, tá? E o trauma psicológico, né, viram aí, né, estudos, né, que sobreviventes do Holocausto revelaram alterações epigenéticas transmissíveis até, né, à descendência. Então, afeta genes relacionados ao estresse, né? Então, aquele estresse absurdo, agudo, acabou ativando genes que passaram a descendência. Há algumas aplicações disso, né? Você tem já a possibilidade de uma reprogramação epigenética para buscar um rejuvenescimento celular, né? Que seria o nosso cronômetro biológico, né? Vai determinar a idade celular real, tá? Tem algumas terapias aí começando epigenética, medicamento que reverteriam alterações epigenéticas negativas, né? Então tem alguma linha de estudo nisso, né? E você tem formação de biomarcadores que pode diagnosticar e detectar alguma doença precoce. Qual é a perspectiva de futuro a essa relação, né? Eu creio, né, que seja uma questão assim, fundamental, que às vezes na prática, né? Isso aqui tem muita teoria, mas na prática, às vezes eu vejo que as pessoas têm muito essa questão de colocar o peso na sua hereditariedade, né? Ah, minha mãe tem depressão, eu também tenho, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, você pode até ter o mesmo gene, né? O gene que causaria isso, mas um ambiente é fundamental. Então, eu sempre falo isso, né, com as pessoas. Ah, eu tenho, né? Meu pai tem e tal. Eu falo assim, ó. Mesmo que fosse uma pessoa que não tivesse relação genética com essa pessoa, que fosse, por exemplo, uma criança adotada, se ela viver nesse ambiente mais ansioso, uma rotina mais ansiosa, mais correria, né? Ou então uma rotina mais depressiva, aquelas pessoas que não saem de casa, ela vai tender a repetir esse comportamento. Então, como eu falei, tem muita coisa que vai além da genética. Então, né, lá na lá quando eu fiz minha graduação tinha muito essa questão que falavam muito pouco ainda de epigenética, era uma coisa assim que totalmente fora ali do da parte didática, né, não se falava muito disso, né, era aquela questão: "Ó, o seu gene é esse, vai expressar e vai ter isso". Agora já é visto de uma outra maneira, né, então realmente a parte ambiental, o nosso ambiente, né, que seria tudo externo a gente, faz muita diferença se a gente vai expressar ou não aquele gene problemático, né? Ou até se a gente vai expressar ou não um gene bom, tá? Então, realmente tem muito sentido isso, tá? E faz muita diferença. Então, tem a questão de hereditariedade, né? Você tem mudanças epigenéticas que pode durar até 3 gerações, tá? Então, há 3 gerações atrás você pode ter tido uma pessoa ter algum problema, e isso foi se encaminhando, tá? É, interessante é fazer uma reprogramação de padrões epigenéticos negativos, né? Que seria tirar a parte ruim, né? Intervenções preventivas para evitar, né? Que então você consegue identificar, ó, essa pessoa tem propensão a isso, tem propensão àquilo, né? E aí evitar esse tipo de fator ambiental para não desenvolver tal doença, né? É uma medicina personalizada, né, que é uma questão de futuro, né, que tratamento baseado realmente no perfil epigenético individual. Então, aquela pessoa tem uma propensão a tal doença, ou ela não está fazendo tal coisa e deveria fazer para ativar uns genes bons, né? Então, tudo isso é uma coisa de indicação, né, que é uma coisa personalizada, que é importantíssimo a gente avaliar o indivíduo. Tá bom, gente? Gente, esse vídeo dá muito trabalho, gente. Por favor, inscreve aqui no canal, curte, comenta aí se você já sabia sobre epigenética, compartilha com aquela pessoa que às vezes, né, fica se culpando ou culpando os seus familiares por tal situação. Pode ser que não seja somente ligado à genética. Tem um fator ambiental aí que é muito, às vezes, muito mais pesado do que somente o fator genético, tá bom? Tudo de bom para vocês, hein, gente? Tchau!